I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá amigos e amigas, vamos continuar aqui o nosso estudo de monômios e vamos tratar hoje da multiplicação de monômios. Vimos na aula anterior nós vimos adição e subtração e aqui nós vamos tratar de multiplicação. A parte literal agora vai interagir no cálculo, ou seja, ela vai mudar, né? Ela vai mudar. Por quê? Porque agora ela vai ser influenciada no cálculo que ela pode sofrer transformações. Não necessariamente nós vamos manter a mesma parte literal, as mesmas letras, certo? Nós vamos utilizar bastante a propriedade de potências de mesma base na multiplicação. Nós já sabemos, né, a propriedade de potências, nós estudamos bastante isso aí na unidade passada, e vamos agora estudar isso em monômios. Observem aqui, nossa primeira multiplicação de monômios, né? Eu tenho um monômio aqui 5x à quarta y ao cubo vezes 6xy à quinta. Como eu faço essa multiplicação? Bem, primeiramente, nós temos que multiplicar os coeficientes, tá? Que é 5 vezes 6. Depois, temos que multiplicar as partes literais, que é, temos aqui x e x, y e y. Então, vou separar com a multiplicação de x à quarta do 5, vezes o x do 6, o y ao cubo do 5, vezes o y à quinta do 6. O que isso vai me trazer de benefício? Nós podemos dizer que isso aqui é multiplicação de potências de mesma base. Lembrando o que nós já estudamos, nós sabemos que potência de mesma base, como 2 elevado à quarta vezes 2 elevado ao cubo, nós sabemos que nós conservamos a base e somamos os expoentes. 4 mais 3, que isso nos resulta no expoente 7 do 2 elevado a 7, tá certo? Da mesma forma aqui vai ficar a parte literal, no caso não vai ser números, mas sim as letras. Então, o resultado de 5 vezes 6 vai dar 30, x à quarta, aqui nesse invisível tem o elevado a 1, 4 mais 1 vai dar x à quinta, e 3 mais 5 vai dar y à oitava. Observem que eu tive que aplicar a propriedade de potência na multiplicação de mesmas bases, nós somamos os nossos expoentes. E isso acontece nas partes literais. Então, eu modifiquei aqui para um x e um y diferente dos originais. Beleza? Vamos lá. No exemplo 2, nós temos aqui partes literais diferentes no sentido de que essa daqui tem um c a mais que a primeira. O que vamos fazer? A mesma forma que fizemos no exemplo anterior. Iremos multiplicar os nossos coeficientes e também as nossas partes literais. Observem que nós temos A com A aqui, onde ficará A ao quadrado vezes A ao quadrado, multiplicando B com B também, e ficará B ao cubo vezes B ao cubo, que estará multiplicando C, que é esse carinha aqui que está sozinho. Ele não vai sair da conta, ele vai ficar também aqui. Iremos então calcular os coeficientes, ficando aqui menos 27, mais vezes menos dá menos, porque é multiplicação de sinais opostos, e nós temos A vezes A. Nesse caso, somaremos os expoentes e conservaremos a mesma base. Assim ficará A, 2 mais 2 vai dar 4, B,
3 mais 3 vai dar 6. E o C vai ficar aqui, já que é 6 elevado a 1. 6 elevado a 1. E é esse C que está aqui. Beleza? Assim, nós estamos fazendo a multiplicação dos monômios, que não necessariamente tem que ser de mesma base. Beleza? Temos aqui um outro exemplo de monômios que não precisa ser de mesma base para multiplicar. Ó. MNZ e aqui MZ. Não tem um N no meio. Não tem problema. Pode ser qualquer monômio multiplicado por outro. Nós não precisamos ter partes literais iguais. Dá para multiplicar qualquer parte literal. Temos então a multiplicação de 3 quartos pelo coeficiente 7 quintos. Que nós vamos multiplicar um m do 3 quartos com um n do 7 quintos. Multiplicaremos o n, que está aqui no 3 quartos, e o z do 3 quartos com o z do 7 quintos. Isso nos dará, então, todos com expoente 1, que ficará 3 vezes 7, ó, multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 7 ficará 21. 4 vezes 5 é 20. M vezes M é M ao quadrado. O N que está sozinho e o Z vezes Z é Z quadrado, já que é 1 mais 1. Beleza? Estou aplicando a propriedade de potência aqui o tempo todo. Neste outro caso, 8 vezes menos 4, menos vezes mais vai dar menos. Olha o jogo de sinal, olha a multiplicação de sinais aqui sendo efetiva. 4 vezes 38 vai dar 4 vezes 8 vai dar 32. U vezes U vai dar U, 1 mais 1, 2. E o W que está aqui, ele vai ficar sozinho, já que não tem outro W para poder acrescer nenhum tipo de grau no expoente. Beleza? Não vai sair de 1 para 2, não, porque não tem nenhum outro W, nenhum outro expoente para ser realizada a multiplicação e haver essa soma. Muito bem, pessoal. A multiplicação de monômios é isso aqui. Vocês vão encontrar monômios onde são números atrelados a letras ou não. Às vezes são números puros, que também nós chamamos de monômios. E quando acontecer isso, nós devemos tratar a multiplicação dos coeficientes e a multiplicação também da parte literal, para a gente ter um monômio completo, multiplicado tanto os números quanto as letras. Beleza? Nós vamos tratar também... É escuro, né? Aí, melhorou um pouco. Vamos tratar também da divisão de monômios. O que seria a divisão de monômios? Nessa divisão, nós teremos que fazer o uso da propriedade de potência da divisão. Potência de mesma base na divisão, nós subtraímos os expoentes. É o contrário da multiplicação. Então, nós teremos que utilizar essa propriedade aqui. O que nós iremos fazer? Números com números, letras com letras. Afinal de contas, se não der para a gente fazer com as letras, não tem o que fazer. Por exemplo, se aqui fosse um A, B e C, e aqui um X, Y, Z, como está aqui. Não tem como nós relacionarmos ABC com X, Y, Z, entendeu? Mas como são X em cima, X embaixo, Y, Y, Z, Z, dá para a gente fazer uma divisão de um pelo outro. Faremos 21 dividido pelo 7. Faremos o X à quinta dividido pelo X ao cubo, já que nós temos a divisão completa de todos eles aqui. E, por fim, Z à quarta dividido por Z. O que vai acontecer? Quando nós aprendemos lá em potenciação,
a propriedade de 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 1, nós vamos conservar a base, que é 3, a base é um número maior, e os expoentes nós vamos subtrair um com o outro, o de cima menos o de baixo, ficando então uma única base com um único expoente. Isso nós aprendemos. O que vai acontecer aqui é a mesma coisa. 21 dividido por 7 vai dar 3. X à quinta dividido por x ao cubo vai ficar x à quinta menos 3. É o de cima menos o de baixo. Y ao cubo e y ao quadrado vai ficar y 3 menos 2, certo? E o z vai ficar z 4 menos 1. Nós estudamos isso em potenciação, tá certo? Quem não aprendeu tem a oportunidade agora de aprender. Rever e revisar. Observem que eu encontrei agora um monômio simplificado dessa divisão, certo? Utilizando da propriedade de potenciação que nós aprendemos lá atrás. Vamos para o nosso segundo exemplo. Nós temos aqui também, ó, x, y e z. Esse z está com o lugar trocado do y, mas como todos estão sendo divididos, nós podemos realizar a reorganização. Já que isso aqui se trata de uma multiplicação, nós podemos trocar a ordem deles e colocar também um embaixo do outro em seu respectivo local. Nós temos 5 dividido por 10, x ao cubo dividido por x ao cubo, y ao quadrado dividido por y, e z à sexta dividido por z ao cubo. Observem que aqui 5 por 10, eu tenho que simplificar isso aqui por 5. Simplificando por 5, nós teremos então 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. X ao cubo menos x ao cubo é x. 3 menos 3. Por quê, gente? Porque se trata de uma divisão de potência de mesma base. A base é o número maior. É o maior aqui, nesse caso, não é o número, é uma letra, né, que é a x. E os expoentes são os números menores que ficam no canto superior direito. No caso, é o de cima menos o de baixo. O de cima é 3, o de baixo também é 3, então é 3 menos 3. A mesma coisa nós vamos fazer aqui no y, 2 menos 1. E no z, 6 menos 3. Ficando, então, 1 sobre 2. X elevado a 0. Y elevado a 1. E z elevado a 3. Observe que todos estão numa multiplicação entre eles. E x elevado a 0, lá na nossa propriedade de potência, isso aqui é a mesma coisa que 1. Então, nós podemos tirar ele daqui, simplificando ainda mais para 1 sobre 2. Y elevado a 1, que é o próprio y, z ao cubo. E esse é o nosso monômio resultante da divisão ali. Ok? Observem que todas as propriedades de potenciação que nós aprendemos estão servindo nessa unidade para a gente. Nós temos agora aqui a divisão de menos com menos, ó, menos 10 dividido por menos 5. Nós temos então x ao quadrado sendo dividido por x à quinta e y sendo dividido por y. O que vai acontecer? Menos dividido por menos vai dar mais. 10 dividido por 5 vai dar 2. X ao quadrado dividido por 5 é x, conserva a base, subtrai os expoentes de cima menos o de baixo, que aqui vai dar menos 5, né? 2 menos 5. E o y, 1 de cima menos 1 de baixo. Ficaremos então com 2x elevado a 2 menos 5 vai dar menos 3. E y, 1 menos 1 vai dar 0. Nós já vimos que y, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, nós ficaremos com a resposta 2x
x elevado a menos 3 vezes 1, que é o y elevado a zero, que nós já simplificamos. Então essa é a resposta do nosso monômio, que nós podemos aplicar a propriedade de expoente negativo também, mas se chegar a essa conclusão, nós já conseguimos responder a questão. Tá bom, gente? Ok. Estudamos aqui agora sobre a divisão e multiplicação de monômios. Vamos agora fazer uma extra para ver se realmente nós entendemos o que está sendo colocado, né? Eu quero fazer com vocês um caso particular, né? Por um exemplo, 4xyw dividido por 2ABD. Observem que a parte literal nós temos letras diferentes no numerador com o denominador. Não tem como nós operarmos as letras, mas nisso daqui nós temos os coeficientes sendo divididos. Então nós fazemos somente a operação de quem dá para a gente fazer. Nesse caso ficará 2wyx dBA. Eu mudei aqui, gente, porque não precisa estar na ordem, já que se trata da multiplicação das letras. Observem que eu operei somente o que deu para fazer. Da mesma forma, gente, se nós tivéssemos 7/8 x ao cubo x zk qb. Observem que o coeficiente não dá para fazer como a gente fez no anterior, mas tem uma letra que dá para a gente simplificar. As outras não dão porque não são semelhantes. Então conservaremos o 7/8, faremos a operação com x, nesse caso ficará 2 qb sobre z e k. Ou seja, houve-se a simplificação aqui do x. Beleza, pessoal? Então, por que eu escolhi que ele ficasse em cima? Porque sempre que nós fazemos a propriedade de divisão de monômios, o resultado é base, subtrai os expoentes e fica em cima, certo? No numerador, não fica embaixo. Sempre será no numerador, na parte de cima da divisão. Quando nós fazemos conserva a base e subtrai os expoentes, a regra da potência, nós colocamos no numerador. Tá aí, galera, fica a dica para vocês aí da multiplicação e divisão de monômios. Com a próxima aula nós vamos falar de potenciação de monômios. Até a próxima. I never made it, but I know